Olá! Bom, eu sempre achei curioso a forma que os índios saudavam, né? O famoso Rau. Desde criança eu ficava encucado para entender o que significava tudo aquilo. E baseado nesse Rau tribal, eu não sei bem que tipo de tribo religiosa você pertence, então eu quero te saudar com a paz do Senhor, com a paz de Deus, graça e paz. Olá, eu acho que expressa bem, eu acho que uma boa parte vai me entender. Talvez você fale, pô, o cara já começa fazendo uma crítica. Sim, é uma crítica, uma críticazinha básica quanto ao contexto religioso sobre isso, né? São muitas tribos, e cada um com seus rituais muito separados, muito visionados, incrível de tudo, pasme, extraídos de dentro dos evangelhos, né? Você vê que o evangelho serve para tudo, para gerar muitas coisas quando você enverga da forma como você quer. Bom, a intenção do vídeo de hoje é trazer uma reflexão. Desde pequeno, né, eu fui criado no meio da religião, da Igreja Batista, e sempre se ouviu, né, pelas ruas, as pessoas dizendo, olha, não toque no ungido do Senhor, cuidado. E em nome disso, muitas pessoas, entre aspas, os ungidos do Senhor têm feito aí atrocidades, né, barbáries com as pessoas, com as ovelhas, com as pessoas com pouco entendimento, com pouco conhecimento, em cima de um texto sacado do contexto, né, foram com um bisturi malicioso, né, demoníaco ali, arrancaram o texto para colocar um jugo sobre essa pessoa. E o ungido papal, né, ele tem superpoderes de fazer e de falar em cima de você o que ele quer, e você tem que ter muito cuidado, porque você não pode falar do ungido, você não pode tocar no ungido, porque o ungido é ungido e complicou tudo pro teu lado. Você tem que ficar na sua, porque você não é ungido, certo? Então você que não é ungido, muito cuidado com isso. E a reflexão virá exatamente sobre isso, né? Nós vamos fazer uma leitura sobre o livro de Samuel, tanto 1ª quanto 2ª Samuel. Nós vamos pegar alguns contextos ali para a gente fazer uma avaliação dentro do contexto bíblico. Eu sei que muitos vão discordar pela seguinte razão. Dependendo do contexto religioso que você tiver inserido, você vai ter uma visão. Dependendo do contexto teológico que você foi gerado, você vai ter uma outra visão. Dependendo do contexto doutrinário que você siga, você vai ter uma outra visão. Dependendo do cargo, da hierarquia piramidal onde você se encontra, se você já estiver no 1º ou 2º degrau da pirâmide, você vai ter uma outra visão. Mas se você não tem nem noção do que eu estou falando, do contexto teológico, do contexto religioso, do contexto piramidal, de quem já subiu em algum cargo hierárquico dentro dessa igreja religiosa, você vai entender com muita clareza, porque eu só vou fazer uso do texto para o texto, sem nenhuma analogia, sem nenhuma visão teológica, sem nenhuma noção do que eu penso assim, um anjo me disse, um profeta me falou. É simplesmente o Evangelho pelo Evangelho, a Escritura pela Escritura, certo? Vai ficar um pouquinho extenso o vídeo, porque eu vou ter que usar o contexto bíblico e fazendo umas pausas para poder fazer uma análise junto com você sobre isso. Gostaria que você, caso gostasse, desse um likezinho aí de gostei, curtisse também a página aí, que você pudesse divulgar para a maior quantidade de pessoas que você pudesse divulgar. Caso você concorde com o conteúdo, se não concordar, mande para alguém para fazer uma contratese a respeito do contexto. Gostando dos meus vídeos, se inscreva no meu canal para que isso possa ser propagado para mais pessoas, certo? Meu nome é Daniel Alves Pena, e a partir daqui em diante só vai ser ouvidas as minhas falas dentro do contexto de slide que você... Bom, ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Essa é uma frase muito utilizada, principalmente pelos bárbaros, pelas pessoas
sem a mínima noção, que até usa esses textos, mas ele nunca leu por completo o conteúdo, né? É um livro com vários capítulos, com vários versículos, mas ele vai ali e arranca só o que ele quer, ele, como se ele tivesse entrado num sacolão e ele só quer comprar a cenoura, o resto fica ali, porque só a cenoura naquele momento é interessante para ele, o restante fica por lá, certo? É um dos grandes problemas no meio religioso, no meio cristão, é exatamente isso. É você sacar uma frase e dali você gerar e falar o que você quiser, sendo que o conteúdo que está ali simplesmente é menosprezado ao bel prazer de usar alguma coisa como pretexto para falar aquilo que eu quero, né? Mas vamos seguir com o estudo, com a reflexão. Mas quem é o ungido do Senhor? Para isso a gente não pode confundir, né? O que é o ungido do Senhor com o que foi ungido por Samuel pelo pastor. É muito claro, o ungido do Senhor, não é um ungido pelo ou por, certo? O ungido do Senhor é uma coisa, o ungido pelo pastor é outra coisa, o ungido por é outra coisa. O ungido do Senhor não envolve óleo, não envolve nada disso, é algo muito pessoal, muito relacional, tem tudo a ver com o seu relacionamento com o eterno, certo? E para isso a gente vai começar a caminhar um pouco mais para entender. Espero que você tenha entendido isso. Quem é o ungido do Senhor? Que são essas as frases que você vai encontrar no conteúdo bíblico, correto? Então, olha, não podemos confundir o ungido do Senhor com o ungido por Samuel ou pelo pastor. Existe uma enorme diferença entre um ungido do Senhor, um ungido pelo pastor ou um ungido por Samuel. A unção no contexto de Davi e Saul. A unção referida tinha dois significados. A unção com óleo, né, que demonstrava publicamente que aquela pessoa, Saul ou Davi, foi eleita e aceita e aprovada como ungido, ou seja, como um rei. Trazendo para os dias atuais, dentro da igreja, quando as pessoas impõem a mão sobre alguém, né, que a gente chama de consagração, vai consagrar aquela pessoa a pastor, a presbítero, sei lá o que for. Aquela imposição de mãos ali, ou alguns locais usam óleo, apesar de que a Bíblia não faz referência de nenhum apóstolo, de ninguém que foi consagrado, usado o óleo para demonstrar essa consagração, só rei, né, isso é bíblico. As pessoas até usam óleo, mas aí é o conceito próprio da pessoa que quer fazer, certo? Então a unção com óleo demonstrava publicamente que aquela pessoa foi eleita, aceita, aprovada como ungido. Por quem? Pela comunidade. Então tem um grupo de pastores, o pastor indica, olha, eu queria consagrar o Joãozinho ali para ser presbítero. Vou dar um exemplo. Vou até tirar a palavra presbítero, porque presbítero no contexto ali era uma pessoa, era um ancião que tratava tanto de coisas civis que não eram religiosas e que depois passou a ser utilizado no meio cristão, certo? Vou te botar aí um evangelista, um diácono, um pastor. A pessoa quer consagrar o Joãozinho lá pastor. Então, o que ele faz? Ele faz um concílio. Nesse concílio, essa pessoa é indicada, né, sabatinada, fazem 200 perguntas lá, 200 não, é só 15 só. E a pessoa é aprovada. E aí, para ele ser reconhecido, ele é levado diante de uma igreja, abre-se uma assembleia extraordinária, e o presidente do concílio vai falar umas palavras e tal, leva o camarada lá na frente. Todos os pastores impõem a mão sobre ele. Aquilo ali simboliza que aqueles pastores estão autenticando, estão comprovando, estão dizendo nós confiamos. Isso é a consagração no contexto nosso. No contexto de Davi e de Saul era diferente. Perante os outros derramava-se óleo, certo? 2. A unção comprovada, autenticada pela presença e o poder do eterno na vida da pessoa. Ou seja, na unção tinha dois detalhes importantes. Um era para as pessoas, o público, a comunidade, a congregação, né, os membros da assembleia. O outro, a unção era comprovada, autenticada pela presença de Deus, ou o poder de Deus
na vida daquela pessoa. A partir do momento que alguém derramou o óleo sobre Saul, ele foi reconhecido como um rei. Mas a única coisa que autentificava isso, que emanava exatamente que aquela pessoa era ungido do Senhor, era a presença de Deus na vida dele. Certo? O óleo que foi colocado sobre ele, né, ele foi ungido por Samuel, ainda dependia de uma outra unção, que era a aprovação de Deus. Logo, mesmo sendo ungido com óleo, se o Eterno desprezar, a única unção que fica sobre a pessoa é o banho de óleo, que para nada serve diante do Eterno. Ou seja, o pastor está lá na frente, todo mundo impõe as mãos sobre ele. Ali eles estão dizendo que aquela pessoa é pastor, mas será que Deus aprovou? Se ele aprovou, nós vamos ver a demonstração de presença e poder na vida dele. Se não, vai ser só a demonstração de mãos, imposição de mãos, para todo mundo a pessoa é, só que para Deus ele não é, como era o caso de Saul. Saul foi rei até o momento em que Deus estava com ele. Quando a presença de Deus se afasta dele, ele deixa de ser. E Deus logo chama um outro que é Davi. Correto? Podemos ter como exemplo alguns que são ungidos, consagrados e que não têm autenticação pela presença e pelo poder do Eterno em suas vidas. Vamos passar por alguns contextos dentro da Bíblia que até então estou só falando. 1 Samuel capítulo 24, verso 6 diz o seguinte: E disse aos seus homens, isso aqui é Davi falando, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, no caso Saul. Há ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor, não é ungido por Samuel, até porque Davi já tinha sido ungido também, tanto com óleo quanto com a unção de Deus, que é a presença de Deus na vida de Davi. E isso era tão latente que o próprio Saul começou a persegui-lo, certo? Verso 10: Eis que esse dia os teus olhos virão, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nessa caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. O que Davi não sabia, ou talvez não tivesse menção, é que desde o primeiro dia que ele foi ungido, Saul deixou de ser ungido. Ele só era reconhecido pelo povo porque Samuel autenticou com a sua autoridade de profeta, colocando o óleo sobre a cabeça dele. Mas Deus já estava longe dele há muito tempo e até falou para Samuel, por que você ainda tem pena desse camarada se eu já o desprezei? Logo, nesse contexto, ungido do Senhor aqui é Davi e não Saul. 1 Samuel capítulo 24. E disse Davi a Absai, nenhum dano lhe faça, porque quem estendeu a sua mão contra um ungido do Senhor e ficou inocente. Disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou se o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a pira d'água e vamo-nos. Verso 23. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão. Porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. O início dessa história toda, como é que começou isso? Por que que Deus desprezou, tirou a sua unção de sobre Saul e colocou sobre Davi? O que que houve? O que que aconteceu? E é aqui que a gente vai entender o paralelo de quem é ungido do Senhor e quem não é. E que essa unção ela pode ter recebido e pode ser retirada. E vai ficar apenas a demonstração de autoridade que os homens passam, que nada tem a ver com Deus. A unção que Samuel colocou sobre Saul continuou, mas a unção de Deus se afastou dele. 1 Samuel capítulo 10. Samuel unge Saul como rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça, beijou e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Era uma pergunta que Samuel estava fazendo para ele. Então Samuel, diante de todos, derramou óleo sobre ele. Ali a unção era de Samuel,
do profeta, autentificando, dizendo: isso aqui é o nosso rei. Porém, aqui ele está dizendo: porventura não te ungiu o Senhor. Então eram duas unções: a demonstração de que a pessoa tinha autoridade para aquilo, porque o profeta de Deus está dizendo que tem. Porém, Samuel é muito claro em dizer que foi o Senhor que ungiu. Correto? Até que foi Deus que mandou Samuel fazer isso. A queda. Então aqui nós vemos que Saul foi ungido. Tanto na unção presencial para o público, uma demonstração pública para todos, quanto com a vontade de Deus. Porém, Saul errou. O erro de Saul é a perca da unção de rei. Unção no sentido de aprovação, confirmação pela presença e o poder do Eterno em sua vida. Quando foi que Saul perdeu a presença de Deus em si, no seu reinado, e ficou apenas com a aprovação humana? Samuel capítulo 15. Samuel manda a Saul destruir os amalequitas. Deus chama Samuel e falou: olha, vai lá e dá um recado para Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Ou seja, em azul está tudo que Deus mandou ele fazer. Que Saul convocou o seu povo e contou em Talaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pois emboscada no vale, disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Porque vós usaste misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram no meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilã até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Aqui está o primeiro erro dele. O rei não era para ser liberado, era para morrer todos. Saul e o povo pouparam Agaque e os melhores das ovelhas. Os melhores das ovelhas tinham que ter ficado também lá morto. E das vacas da segunda ordem, e os cordeiros, o melhor que havia tinha que ficar lá também. Essa era a ordem de Deus. Aqui não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Deus manda Samuel repreender a Saul. E aí Samuel volta lá. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou. Preste atenção nisso. Toda a noite clamou ao Senhor. Então Samuel passou uma noite de oração, tentando fazer com que Deus aceitasse aquela pessoa que desobedeceu por completo a ordem de Deus, de que era para fazer uma coisa e ele foi fazer outra. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. Então ele ficou a madrugada inteira orando lá: Senhor, perdoa Saul, Senhor, dá um jeito, tenta dar uma maneira, né? E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Ou seja, Saul foi lá, matou quem queria matar, deixou vivo quem queria deixar, né? Trouxe, fez uma coluna e começou, como está aqui, ó. Então voltando passou a descer a Gilgal, levantou para si uma coluna, ele ficou lá: ó, eu sou o máximo, eu sou o cara, né? Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Ele realmente cumpriu a palavra do Senhor? A gente sabe que não, porque ele deu uma vacilada aí feia. Capítulo 15, 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e um mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas. Tu vê que ele começa a jogar na conta do povo, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Talvez se um outro profeta ia falar: poxa, que legal, você pensou em Deus, trouxe, né, para a gente oferecer uma oferta. Isso é legal. Se fosse, por exemplo, na Igreja Universal do Reino de Deus, ia ser de bom grado receber todo esse material aí. Só que não era isso que Deus queria.
Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, ou seja, entre as palavras, camarada, quem é que manda nessa bagunça aí? É você ou é o povo? Se você é a pessoa que está presidindo, dirigindo, está à frente, e Deus lhe deu uma ordem, quem está mandando, você ou o povo? Que, segundo você disse, o povo quis fazer e você fez. 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes de lançar-te ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe Agaque, rei dos amalequitas, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, de novo, ele tentando jogar em cima do povo, tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, ele continua tentando enfiar a goela abaixo de Samuel, que aquilo ali foi uma atitude boa dele. Ele não consegue enxergar que ele errou. Verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Essa frase bem é conhecida também no meio cristão. É melhor obedecer do que sacrificar. Camarada, te mandou fazer, faça. É o que Samuel está dizendo para ele. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e porfia, e como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Observa que aqui Deus vai tirar de Saul a unção. Ele deixa de ser o ungido do Senhor. 24. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Na realidade, ele deu ouvido ao seu orgulho, seu ego. 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. O que ele queria, na verdade, era que Samuel fosse com ele, porque Samuel indo com ele, para o povo que o recebeu como rei e que Samuel ungiu, o povo ia ver que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo. Ele não queria ficar mal no meio do povo, ele queria ficar bem, que as pessoas o conhecessem ainda como rei. Porque se Samuel discordasse, automaticamente ia ter problema. Olha a resposta de Samuel para ele, verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Aqui acabou o reinado de Saul. Virando Samuel para ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. No correto, isso aqui seria, não é a orla da capa, é o tzitzit que todo judeu usava. Certo? Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado a teu próximo melhor do que tu. Aqui acabou a unção de Saul. A partir daqui, Saul não é mais ungido do Senhor. Porém, é preciso que Davi seja ungido pelo Senhor, ungido do Senhor, para que a unção de Saul saia sobre ele. Mas observa que Saul vai ser totalmente político, mesmo tendo a desaprovação de Deus, ele queria a aprovação do povo. 29. Também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Por que teu Deus? Porque não é mais o Deus de Saul, porque Deus o desprezou. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu sei que Deus me desprezou, mas quebra um galho para o seu camarada, me leva lá, adora junto comigo, não conta nada para ninguém, vamos guardar isso em segredo, faz de conta que eu ainda sou ungido, me deixa ocupar essa função para a qual Deus não quer.
porque ele achou que poderia sozinho dar continuidade ao reinado dele. Certo? 31. Então, voltando, Samuel seguiu a Saul. Primeiro ele diz que não vai, depois ele vai por uma questão humana, por uma questão política. E é algo que também não vai fazer muito bem a vida de Samuel com relacionamento a Deus. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, voltando, Samuel seguiu a Saul. Saul adorou ao Senhor. É claro que essa adoração não saiu de lá, né? Não chegou aos céus. Samuel mata Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio, e ele animosamente disse a Agag que na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Morte aqui não de Saul, tá? A morte de Samuel, que Samuel morre primeiro que ele. Porque Samuel teve dó de Saul. Então aqui a gente vai ver por que Samuel vai sair de cena. Ele vai fazer a última missão e vai sair de cena. Por quê? Assim como Deus deu uma ordem para Saul, ele deu uma ordem para Samuel. E Samuel ele não obedeceu por completo, por peninha. 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Morte de Samuel. Porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul rei sobre Israel. E aí nós vamos ver um novo ungido. Deus vai escolher um novo rei para ele. Certo? Samuel se afastou de Saul, vai ungir a Davi, vai sumir, vai morrer, porque deu uma vacilada. Ele tinha que estar continuando ali acompanhando Davi, mas por peninha ele deu uma vaciladinha. Capítulo 16. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? É como se ele estivesse dizendo aqui, são falas minhas. Rapaz, eu não falei para você ir lá falar para Saul que eu tinha rejeitado. Eu falei para você ir lá, levar ele no meio dos anciões, reconhecer, autentificar essa unção sobre ele que eu mesmo tirei, que acabou para ele. Você tinha que deixar ele voltar sozinho, não tinha que ir com ele. Não tinha que ser partícipe do erro dele. Por isso que Deus fala isso com ele: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu não quero ele mais como rei. Eu tirei dele esse reinado pelo erro dele da desobediência. E você, com dó dele, levou ele na frente do povo erradamente e deixou ele ser constituído e dar continuidade ao seu reinado. E aí Deus vira para ele e diz: enche um chifre de azeite, vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, Deus tirou Saul do reinado e colocou Davi. O erro aí não está em Deus consagrar um rei com outro rei, porque para Deus Saul já não era mais rei. A besteira quem fez foi Samuel. Toda a perseguição sobre Davi acontece exatamente pelo erro de Samuel. Se Samuel ouvia a Deus, Saul ia ser destronado, Davi estaria no trono. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te farei saber o que há de fazer e ungir-me-ás a quem eu te disser. E aqui vem o segundo rei de Samuel, o segundo erro de Samuel. Fez Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo. É claro, o cara tinha acabado de matar um rei e a notícia voou. Já tinha fofoqueiro naquela época. Estão sabendo? Não, pô, Samuel foi lá junto com Saul e trouxeram Agag e ele pegou uma espada lá e arrebentou o camarada. Então estava todo mundo com medo. E esses anciões também estavam dentro de um contexto. E disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante
Senhor, o seu ungido. O camarada quer passar à frente, quer fazer segundo o seu coração, o seu observar, achando que aquele era. A troca de unção, que significa a presença de Deus. Porque até então Samuel foi lá e adorou junto com Saul e autenticou a continuidade dele, como se ele tivesse feito uma boa coisa, como se Deus tivesse aceitado aquele sacrifício lá, que Deus não aceitou, mas o povo foi enganado. Saul continuou, sendo que Deus já tinha destronado, já tinha tirado vai tirar a sua unção sobre Saul e colocar sobre Davi. Saul perde a sua unção, verso 13. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, aqui no caso de Davi. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. A partir daqui, Davi é ungido do Senhor. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Davi é ungido. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Observa aqui. O Espírito que estava em Saul já não está mais. O Espírito que não estava sobre Davi com completude de reinado, agora está. Certo? Aí eu te pergunto, Saul perdeu essa unção, a unção da presença de Deus, da manifestação do poder de Deus? Eu não vou nem responder, vou deixar para você responder. Ó, em cima, verso 13. Aqui, ó. E Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. 16:13. No 16:14 diz assim, olha, logo em seguida, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E atormentava um espírito mau da parte do Senhor, ou seja, havia um espírito mau agora em Saul. E eu te pergunto, Davi ainda continua sendo ungido do Senhor com um espírito mau infernizando a vida dele? Vamos seguir. Perdão. Samuel capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé, Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentamos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez entrar, e era ruivo, formoso, semblante de boa presença. E disse, Senhor, levanta-te, unjo, porque é este mesmo. Então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Acabou a unção de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Verso 14 do capítulo 16. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados... Isso dá só uma paradinha, porque de repente alguns podem não estar entendendo um espírito mau da parte do Senhor. Vocês lembram do livro de Jó, onde há uma reunião, e Satanás também está nessa reunião, e Deus pergunta, de onde você vem? Ele diz, rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó? Vi, mas também a sua mão está sobre ele, tudo que ele faz prospera. E ali no meio daquela conversa, há uma liberação para que ele vá e toque na vida de Jó. É o que está acontecendo aqui. O espírito mal da parte do Senhor, não é que o espírito mal é do Senhor, é que houve uma liberação da parte dele para que essa ação maligna estivesse sobre ele. Certo? Então os criados de Saul disseram, 15, eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, o nosso Senhor aos teus servos, então na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa.
E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e acharás melhor. Então disse aos seus servos, buscar-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, um homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Observe que aqui o rei já vai para o reinado. O rei Davi vai para lá, para o contexto, sendo que não vai estar como um rei. Mesmo sendo o rei da parte de Deus, não é o rei da parte dos homens. Mais ou menos semelhante ao que aconteceu com Jesus, que veio, sendo rei, não foi aceito como um rei, certo? O povo não o recebeu como rei, apesar dele ser rei autêntico. 20. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. A cabeça do pai de Jessé devia estar meio louca, porque ele sabia que Davi tinha sido consagrado, ungido rei, e talvez houvesse ali uma maldade de querer matar. Será que Saul sabe? Será que Saul não sabe? O que a gente faz? E Samuel já não estava aqui, já tinha metido o pé há muito tempo. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, o amou muito e foi seu pajem de armas. Samuel capítulo 16. Então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Samuel capítulo 24. Davi corta a orla do manto de Saul. É aqui que começam as heresias. É aqui que as pessoas começam a sacar texto, como o verso 6. E disse aos seus homens, ó Senhor, me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor. Ele já não era mais ungido. Estendendo eu a minha mão contra ele, pois ungido do Senhor. É ungido do Senhor. Com essa palavra Davi conteve seus homens. Eles queriam matá-lo, mas eles não queriam deixar. E assim vai. No verso 10, não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Possa ser que alguns entendam diferente com base em ensinamentos teológicos, culturais, religiosos, doutrinários. Porém, eu entendo assim. Eis, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18, 6. Enquanto nós estivermos como barro na mão do Senhor, Ele nos moldará para o projeto que Ele tem para Ele, não para nós. Nossa serventia é exatamente para isso. Enquanto Saul esteve dentro do direcionamento de Deus, ele era ungido do Senhor. A partir do momento que ele sai do direcionamento e desobedece, ele deixa de ser ungido do Senhor. Ele era consagrado rei, mas não era mais rei segundo o coração de Deus. Logo, você pode sim perder a unção. A unção que eu te digo é a presença do Senhor e do poder do Senhor na sua vida. Então, quando surgir alguém te perguntar, alguém pode perder a unção, pode ser consagrado e perder? Sim. Perde com uma facilidade muito grande. Principalmente se tiver um superego como Saul, de querer fazer segundo o povo quer, de levantar para si um altar e de ficar ali, ó, como eu sou legal e todo mundo gostando dele. Vocês podem ver que o que fez Saul perseguir Davi foi exatamente isso, quando as mulheres começaram a cantar o nome de Davi. Quando ele percebeu que Davi era idolatrado, o cuticute de Israel, o que aconteceu? Ele começou a odiar. Por quê? Saul, utilizando o que Deus mandou fazer, pegou agora para si, enquanto Davi fazia exatamente o oposto. Por isso, meu amigo, cuidado com a unção que está sobre a sua vida, porque ela só é válida não pela imposição de mãos dos homens. Isso é interessante para a comunidade, para o grupo, para a igreja. Igreja que eu digo reunião de pessoas, não prédio. Mas se a unção do Senhor for retirada de você, a única coisa que vai sobrar é um espírito mau na sua vida. Que o Eterno possa nos abençoar. E até o próximo estudo.